Isso, no primeiro Claro, momento, como é que a gente vai fazer? Eu até tirei o casaco, deu uma esquentadinha. Eu vou pedir que tu te apresentes, né? Que tu fales pro pessoal, conte um pouquinho de ti, de onde é que tu vens, o que tu fez e faz. E aí depois eu quero escutar um pouco sobre esse tema, né? Como dar voz ao time para os nossos líderes que estão aqui acompanhando. claro. Bom, vamos lá. Eu comecei a. Vamos começar pelo começo, né? Enfim, eu comecei em 2009, mais ou menos. Eu comecei o curso de letras na URGS, aqui na Uhum. Federal. Eu fiz um ano e meio, mais ou menos, e aí, junto com isso, eu comecei a trabalhar com figurino aqui em Porto Alegre. E aí acabou virando uma grande paixão na minha vida. Eu acabei abandonando as letras, desculpa, URGS, mas foi maior. E eu acabei abandonando as letras e acabei me dedicando de corpo e alma para a produção de moda e de figurino, enfim, que até hoje é uma grande paixão assim para mim. E eu trabalhei um tempo aqui em Porto Alegre, me dei uma aventurada em Buenos Aires, morei lá por mais ou menos por pouco tempo, uns 6 meses assim, mas foi uma grande aventura para mim, porque eu fui sozinho do nada. E Uhum. até que no comecinho de 2011, final de 2010, 2011, surgiu o convite de ir para São Paulo, de trabalhar como produtor de moda em São Paulo. E, e eu fui, e lá foram 8 anos de muitos desafios, de muitas alegrias, de muitas tristezas, de muitos, enfim, de muitos desafios, né? Que Exato. envolvem as alegrias, que envolvem as tristezas, que envolvem os aprendizados. Mas desse tempo de São Paulo eu trago muito mais alegrias e com as tristezas vieram muito mais os aprendizados do que qualquer outra coisa, assim. Então, e de São Paulo o que eu mais sinto falta é das pessoas, assim, eu sinto falta da cidade, de todas as possibilidades da cidade e tudo mais, mas sinto principalmente muito falta das pessoas, dos amigos que eu fiz lá durante esse tempo todo. Trabalhei com pessoas incríveis, cheguei a lugares onde eu jamais cheguei que eu pensei que eu fosse chegar na minha vida. Trabalhei com cinema, trabalhei com moda, trabalhei com personal styling, até para Ivete Sangalo. Então, Uhum. tipo assim, quando eu falo que eu cheguei em lugares que eu jamais imaginava, assim, tipo, cheguei até esses lugares e, claro, eu não fui, por exemplo, no caso da Ivete e em todos os outros casos eu não fui o figurinista, não fui eu fui sempre como assistente. Uhum. Trabalhei muito com cinema, que foi a minha grande mestre aqui, a Tica, Uhum. que me introduziu no mundo do cinema, que acabou se tornando uma grande paixão para mim, assim, tipo, mais do que tudo. E só que lá pelo final de 2008, começo de 2009, eu tive um burnout. Né? Para quem não sabe o que é o burnout, é uma situação de estresse que a gente chega que muitas vezes a gente vai ao longo da vida a gente vai acumulando aquilo, só que como todo reservatório que vai enchendo uma hora vaza, uma hora dá ruim, uma hora dá problema. E Uhum. comigo deu, eu tive essa crise de burnout, assim. E também estava muito confuso sobre o que eu realmente queria continuar fazendo, sobre o que eu queria fazer da minha vida, se eu queria continuar trabalhando com figurino. E é uma grande paixão ainda para minha vida, na minha vida, o figurino, a moda. Eu não deixo de seguir todas as marcas de moda, não deixo de seguir nada. Só Uhum. que eu sentia que eu estava precisando fazer alguma outra coisa, tentar Uhum. alguma outra coisa, ir por um outro caminho. Eu estava bem na fase dos 29 para os 30, então o retorno de Saturno bombando. E E eu. experimentar, né? É, Precisava experimentar. dizem, né? Precisava experimentar, precisava ser um pouco daquele lugar. Estava desde os começos dos meus vídeos fazendo praticamente, digamos, a mesma coisa, aqui com muitas aspas. Então eu Uhum. precisava sair desse lugar e fazer outras coisas. Foi aí que, no meio dessa crise, né, que é uma crise emocional bem pesada, o burnout, né, eu acabei decidindo voltar para Porto Alegre. Meio de sopetão, assim, meio do nada. Vou para Porto, vou me acalmar, vou para Porto Alegre, tchau, né? Já diz lá, é o Cleiton e Cledir? Cleito, Né? Acho que é o Cleiton e Cledir, Cleito, né? Cleito. Deu para ti, baixo astral, vou para Porto Alegre, tchau. E vim para Porto e, e meio sem saber muito bem ainda o que fazer e tal, eu só sabia que eu precisava sair um pouco de São Paulo e repensar as coisas. Então vim para cá, para casa da mãe, pro conforto, pro colo da minha mãezinha,
para tipo, repensar, né, para me reestruturar. Voltou para a E caverna. voltei para voltei à Pra caverninha da caverna. mamãe. Mas eu já sentia em mim, prof, um tino assim para lidar com marketing, né? Para lidar com posicionamento de marca, porque eu lidava muito, sendo produtor, com os setores de marketing das marcas de roupa, né? Com as marcas de moda. Uhum. Então, muitas vezes eu me vi querendo estar do lado deles e não mais do lado onde eu estava, assim. Eu queria pensar nas estratégias e não mais ser um produtor. Um exemplo disso é uma marca de São Paulo, de sapatos que tem em São Paulo, que eu acho que não tem aqui, e que é uma marca muito tradicional, assim, uma marca familiar. E eu Uhum. produzia muito lá. Uhum. E eu tinha uma relação muito bacana com a menina que atendia a parte do que atendia os produtores e tal. E ela se queixava e dizia assim: Poxa, Matheus, a gente produz bastante, a gente disponibiliza toda a nossa coleção, pelo menos um exemplar, né? De cada produto, de toda a coleção para todo mundo levar, só que a gente não vê esse resultado nas revistas de moda. A gente vê isso em outros resultados, assim, mas a gente não vê isso nas revistas de moda, que é onde a gente realmente queria estar. E aí eu dei uma olhada no produto dela e assim, era um produto bonito, bem feito, muito bem acabado, é uma marca que traz isso na sua no Uhum. seu, nos seus valores. Só que era um produto que esteticamente ele ficava num lugar médio, assim, sabe? Era um salto não muito alto, porque a consumidora deles não queria um salto muito alto, não queria um salto muito desconfortável, não tinha aquele bico fino do Scarpa que dá toda uma elegância para a silhueta, porque a cliente deles também gostava de um sapato mais confortável e tudo mais. E eu falei pra ela, eu falei, olha, Bruna, que é a menina que trabalhava na época, é meio difícil mesmo, porque o produto de vocês está, em questões estéticas, está muito atrás do que a gente tem no mercado hoje em dia, né? Com outras marcas tipo Schutz, por exemplo, né? Então, que estão muito alinhadas à coisa da moda, da tendência. Então eu falei pra ela, por que vocês não criam uma outra linha? Vocês mantêm a linha de vocês, a linha que vocês têm, né, para continuar com o público de vocês. Por que vocês não criam uma linha limited edition, black label, sabe, uma coisa assim, uma linha menor que Uhum. vocês possam focar em itens mais voltados para moda mesmo. Aí bota um salto mais alto, bota um diferencial nesse produto de vocês. Então, aí depois ela disse que o pessoal lá era muito cabeça dura, quem decidia isso não ia abrir a cabeça para pensar nisso. Então, mas o que eu quis dizer com essa história toda é que ali eu já percebi em mim um tino para marketing, assim, sabe? Para Exatamente. repensar Uhum. estratégias, repensar posicionamentos. E daí Uhum. comecei a pensar, por que não, né? Investir numa Uhum. carreira de marketing. Eu tentei começar com isso lá em São De Paulo, alguma forma, só Matheus, que assim, interrompendo um pouquinho, de alguma forma tu sai da execução, da mão na massa, para ires para a linha de trás, né? No sentido de entender o que está acontecendo de forma mais ampla nesse ambiente, junto à marca, cliente, a mercado, né? Tu sai desse atendimento mais, eu até diria, mais manual, mais execução, para ir para um entendimento, né, do cliente, o entendimento anterior, né, desse cliente. Bacana, exatamente, né? E tem exatamente. tudo a ver É, porque também, e tem tudo a ver com o teu movimento daqui a pouco, né? Aí tu te recolhe, com tu muda certeza. de cidade, tu vem para a caverna, né? E na caverna faz esse movimento de entendimento de mundo. Ai, ficou bonito, né? Ficou lindo, adoro quando tu faz isso. Adoro De quando tu faz isso. entendimento de mundo. Para quem não sabe, gente, a Nereida, durante a aula, ela começa às vezes a dar umas viajadas, claro, uma viajada dentro do que a gente tá falando, né? E ela vai elabora uma frase, no final ela fica, ai, que lindo isso, gente. Então É já é característico. clássico dela. É. E então, e aí eu comecei a sentir isso e pensei, por que não marketing, né? Só que para isso eu precisava me profissionalizar, precisava estudar, e em São Uhum. Paulo eu não ia ter condições de fazer isso, nem condições financeiras, né? Porque o trabalho de produtor é um trabalho que não tem hora, não tem dia, não tem, né? Então eu falei, cara, vou ter que voltar, vou ter que ir para um lugar onde eu não tenha todos esses custos, em que eu possa focar exclusivamente numa nova Etapa. dimensão para minha, né, para minha carreira, para minha vida profissional. E Uhum. aí eu voltei para cá no começo de 2019,
Em março de 2019 eu voltei para Porto Alegre. E quando foi em agosto, eu estava começando já o primeiro semestre no marketing. Ó, a Laura tá se identificando aqui, é muita Nereida mesmo. E em agosto de 2019, eu estava começando já os meus estudos no Senac, no curso de marketing no primeiro semestre, que foi aí que a gente se conheceu. Um polêmico. E então, e desde então tem sido uma trajetória muito louca, assim, mas muito louca num sentido muito positivo, assim, porque eu comecei a entender ali no marketing. Eu vou te confessar que durante o primeiro semestre eu não entendia o que eu estava fazendo ali. Vou ser Uhum. bem sincero, eu não Muito entendia. novo. Eu falei, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? É muito novo, né? Apesar de estar com quase 30 anos, quando eu comecei, pra mim era tudo muito novo ainda. Então, eu ficava, meu Deus, o que que eu tô fazendo aqui? O que que eu tô fazendo aqui? Até que em dezembro do ano passado. E isso é muito louco porque isso aconteceu através do Senac. Eu tinha cadeira de custos e eu tinha uma colega, o Pedrinho, Matheus Perfeito, tu que é amigo, te amo. E, e, e aí uma colega da cadeira de custos, que não, ela não fazia marketing, ela fazia outro curso lá. Ela falou: ai, Matheus, eu trabalho na Private, a gente que é imobiliária, né? A gente tá com uma demanda para um temporário lá, para ficar um mês lá com a gente e tal. Então, quem sabe tu não, né? Me dá aí teu telefone e tal, vou passar lá pro pessoal. E aí, dia seguinte, a Mayumi, que é a minha coordenadora maravilhosa, Mayumi Takeda, é a japonesa brasileira mais legal que existe. Se vocês acham que a Sabrina Sato é grande coisa, é porque vocês não conhecem a Mayumi, tá? Dica. E foi lá na Private que eu comecei a entender qual era realmente o meu lugar, assim, em relação ao marketing, que eu fui entender algumas coisas. Por exemplo, CRM. CRM até ali a faculdade, no nível teórico, eu tinha entendido mais ou menos o que era o CRM. Só que hoje, trabalhando como assistente, nós usamos um software de CRM. Então, assim, todas essas Fez coisas que eu vi no sentido. primeiro semestre começaram a ser aplicadas lá e começaram a fazer todo sentido para mim. E aí que eu comecei a me encontrar. Então, agora a gente entrando especificamente no assunto mesmo, né, que é como dar voz ao seu time a partir da liderança, é que entra essa experiência extremamente positiva que eu tive desde o primeiro dia lá na Private e que está se estendendo e que está só melhorando a cada dia que eu tô lá. Uhum. A começar pela minha coordenadora, Mayumi, que eu já falei, que é, tipo, incrível, é uma pessoa inacreditável de se trabalhar. Ela sempre me apoiou muito, sempre me deu muito suporte, me deu muita proteção. E proteção no sentido de não assim, eu vou encobrir as falhas do Matheus. Eu vou Uhum. não, é uma proteção no sentido de não deixar com que eu me sentisse vulnerável, sabe? De dizer sempre assim, eu tô aqui, eu sou tua coordenadora, mas nós somos colegas, nós somos humanos igual, sabe? Tipo, compartilha tuas dores, compartilha tuas alegrias. Se tiver alguma coisa que não tá certa, vem e me fala, sabe? E sempre foi assim. Sempre que eu, Mai, tem uma coisinha aqui, ela parava imediatamente o que ela tava fazendo, a gente ia para uma sala de reunião e a gente conversava. Então, assim, isso é realmente, isso é muito importante, porque, oi, Leandro, isso é, isso é muito importante, assim, porque te dá uma segurança no lugar onde tu tá, sabe? Uhum. De te sentir ouvido, de sentir que tu tem voz, de sentir que tu tem, né, que tu tem um lugar que tu tá confortável ali para manifestar as tuas alegrias e as tuas dores, assim. E e depois eu fui começando a me relacionar um pouco mais, assim, dentro da empresa com a minha gestora, a Vivian, que é outro caso, assim, excepcional na minha vida, assim. A Vivian é uma gestora surreal, assim. Ela tem uma gestão comercial, uma gestão estratégica e tática muito importante dentro da empresa, mas é o que eu sempre digo para ela, porque eu rasgo seda para ela todos os dias. Ela tem uma questão com a gestão de pessoas que é uma alta performance inacreditável, assim, sabe? Tipo, Uhum. ai, Vivian, a gente, maravilhosa. Então, a gente
Então a gente começou a estabelecer essa relação muito direta, assim, para resolver as nossas questões operacionais do dia a dia. E a Vivian, ela é um grande coração enorme, assim, Uhum. aberto, assim, que chega na sala e sempre com um sorriso no rosto, sempre com uma palavra legal, sempre com alguma coisa para te dizer, sempre te recebendo de uma forma tranquila, sabe? Eu Uhum. acho que isso é muito importante, a maneira como tu recebe o teu funcionário. Eu não estou falando da hora que ele é contratado, que ele entra na empresa, mas a maneira como tu recebe ele em cada momento, desde o bom dia até o momento que tu diz, ah, agora eu preciso conversar contigo. Eu sempre tive muito esse lugar de atenção e de carinho lá dentro, assim. Uhum. Sempre estou tendo, né? Exato. Esse lugar de muita atenção, de muito carinho. Aham. Matheus, E queria tocar no assunto, né? Como essa semana foi uma semana de escuta bastante importante dessa geração, um pouco mais criativa, com esse olhar mais inquieto, né, para a vida, se puder, podemos falar dessa forma. Mas, assim, algo que é muito importante nesse tipo de relacionamento entre gestor e um time, que talvez seja um time mais inconformado do que gerações anteriores, né? Até porque é um time que acabou nascendo no ambiente onde a informação está muito disponível. Diferente dos teus pais, dos meus pais, nossa, muito diferente. Então, informações disponíveis, mais oportunidades, mais alternativas, mais esclarecimentos e, de alguma forma, também mais necessidade de ajustes, de alinhamentos. Né? Então, eu vejo isso muito importante hoje, assim, pela tua fala também eu entendo, né? No sentido de proporcionar um espaço de confiança, né, aonde líder e liderado possam estar trocando e alinhando, né, o comportamento, a expectativa, visualizando também atingir alguns objetivos que fazem parte dos negócios, né, do atendimento junto aos clientes. Então, parece que isso também foi algo que tem ocorrido muito contigo, né? não, com certeza. Quanto a isso, assim, a gente tem até um exemplo recente que, na verdade, tudo meio que começou com a função da pandemia, que durante um tempo a minha carga horária foi reduzida. Até Uhum. porque a gente estava com um fluxo menor e tal. E aí, depois de um tempo, essa carga foi. A minha carga estava reduzida, mas o fluxo de trabalho começou a aumentar. E eu comecei a me ver ali meio perdido e tal, não conseguindo dar conta de todas as demandas. Tive todo o suporte e ajuda do nosso time de marketing maravilhoso, mas estava preocupado ali em ver o que estava acontecendo que eu não estava conseguindo dar conta, né? E eu Uhum. comecei a avaliar algumas questões nos nossos processos internos, falando da minha parte, assim, da parte que eu cuido, né, enquanto assistente de marketing. Por exemplo, eu cuido da parte do agendamento de fotos que são feitos para os imóveis que vão ser anunciados no site. E a Uhum. gente tem uma agenda para isso, a gente tem todo um funcionamento, toda uma engrenagem que ela é muito importante, porque ela se reflete em vários âmbitos da empresa, assim, né? Essa organização da agenda se reflete em vários âmbitos. Então, comecei ali junto com a minha coordenadora, com a Mayumi, a gente começou a olhar ali alguns processos, algumas coisas que já aconteciam, ok, mas que a gente viu que se a gente melhorasse esses processos, se a gente refinasse esses processos, deixasse eles mais redondos, que até uma coisa que comentei ontem com a Vivian, o que é redondo rola, o que está quadrado fica empacado. Então vamos tentar deixar tudo bem redondo, porque quando tá redondo, cara, só vai. E aí eu comecei a sugerir assim uma série de mudanças que a gente poderia ter em alguns processos relacionados às minhas atividades, para que eu ganhasse tempo, né? Para que eu Uhum. ganhasse mais tempo, para que eu pudesse desenvolver as minhas tarefas de uma forma mais ágil e que também me sobrasse tempo para pensar em outras coisas, né? Pensar em coisas que poderiam ser melhoradas e tudo mais. E aí que veio essa série de mudanças. E isso foi conversado com a minha coordenadora, isso foi conversado com a minha gestora, com a Vivian. E, e até que a Vivian chegou e falou assim, porque toda terça-feira é feita uma reunião em que está a diretoria, todos os corretores, todos os funcionários da empresa estão lá.
É um total de 30 e tantas pessoas, assim, com todos os corretores e com mais os funcionários fixos e a diretoria. Então ela falou, não, Matheus, então eu acho que tu pode entrar na reunião e tu pode apresentar essas novas mudanças para a agenda. Tudo foi combinado com a diretoria, que as aprovações, que as alterações estavam aprovadas, e eu, meu Deus, ai meu Deus, o que que eu vou fazer? Eu vou entrar na frente de todas as pessoas, eu vou falar para todas elas, tipo, nervoso e tudo mais. E, cara, fui na cara e na coragem, assim, falei, beleza, foi uma tarefa que me foi designada, vamos lá cumprir ela. E Uhum. eu fui lá, passei para as pessoas, expliquei para elas por que que a gente estava adotando essas novas medidas, que era para todo mundo ganhar tempo, para a gente ter as informações mais bem alinhadas, para a gente não ter qualquer perigo de troca, de desencontro de informações, porque o setor imobiliário é um setor que lida com imóveis, mas lida muito com pessoas, que são os proprietários, são os clientes que estão de imóveis. Então a gente tem a gente, eu digo, a gente enquanto empresa mesmo, a gente tem a gente tem um cuidado muito grande com essa relação com o cliente, de não desgastar a relação com o cliente. Então a gente começou a tomar todos os cuidados para que tudo ali ficasse muito perfeito, assim. Então Uhum. eu apresentei essas mudanças na reunião e logo depois eu recebi um feedback, assim, o primeiro veio de um dos diretores, do Lucas, que é um cara que eu admiro pra caramba, assim. É, eu ia falar um palavrão aqui, ainda bem que me veio caramba antes. Pra caraca, cara. E aí. E ele me mandou uma mensagem assim, dizendo: Ah, Matheus, fiquei impressionado com a tua apresentação. Tu tem realmente um. Tu fala muito bem, tu te expressa muito bem. E enquanto líder, o meu papel é desenvolver talentos. E se tu tiver afim, se tu tiver disposto a isso, eu tô aqui disposto para te mostrar o caminho. E eu, meu Deus do céu, eu enlouqueci, assim, eu fiquei, Uhum. caralho. Desculpa, a gente falei Uhum. palavrão. Não tem Uhum. menor de 18 aqui. Eu falei, meu Deus do céu, gente, que feedback é esse, sabe? Tipo, eu fiquei enlouquecido, assim, de felicidade, sabe? Agradeci muito a ele e tal. É, Enfim, para Legal, mim foi né? muito importante. E daí eu compartilhei esse feedback com a Vivian, com a minha gestora, e aí veio um áudio dela que foi algo assim inexplicável. Eu cheguei a chorar ouvindo o áudio dela, dizendo o quanto eu era importante, o quanto eu me comunicava bem com as pessoas, o quanto as pessoas me escutavam quando eu parava para falar, né? Que eu tinha essa coisa Uhum. de ter uma potência na voz. Não digo na voz no meu timbre, mas na maneira como eu me O posiciono que para tu falar. trazes? Enfim. Uhum. Oi? Não, eu digo o que tu Não te trazes, ouvi. né? Colabora com as pessoas, é importante, é útil. Então, de alguma forma, a gente ganha autoridade, a gente ganha respeito, né, do grupo. Dependendo do que a gente traz e como Exata, contribui, a gente acaba ganhando respeito, né? E exatamente. E é aí eu tão, acabei. aham. Pode terminar. E eu recebi esse feedback dela, que foi. Ela falou assim, Matheus, a tua. Ela falou, eu tava conversando com os meninos, né? Com os dois diretores. Na verdade, na Private são três, só que um deles tá mais tocando os negócios em São Paulo, né? Na Uhum. filial que tem lá. Então ela teve uma conversa com eles, e eles falaram que a minha capacidade e tal ali era absurda, que a maneira como eu me comunicava e tudo mais. E eu não tô falando isso me gabando, viu, gente, pra todo mundo. Eu tô falando isso de uma pessoa que descobriu isso naquele dia que recebeu aquela mensagem. Eu não sabia disso em Uhum. mim. Né? É, A gente tem uma dificuldade, a gente consegue sempre ver muito o que tem de muito bom nos outros, mas quando cai pra gente, a gente sempre se uhum. martiriza, né? A gente tem um problema. Eu tenho um problema Exatamente. em tentar ver minhas qualidades, assim. É. Então, aquilo foi um norteador, mudou totalmente. A minha vida mudou de rumo naquele dia. Aham, Depois daquele feedback que eu recebi do diretor e que eu recebi da minha gestora. aham. Porque eu entendi o meu lugar no marketing, sabe? Eu entendi que eu quero trabalhar com planejamento, que eu quero trabalhar com estratégia, sabe? Uhum. Que esse é o meu lugar, assim, entendeu? Dentro do marketing, assim. Então Contribuição, né? foi para mim, tipo, foi um norteador que mudou minha vida, literalmente mudou minha vida. Aquele dia, aqueles feedbacks, aqueles áudios que eu ouvi, me disseram assim, tá, Matheus, tu sabe agora onde tu quer estar.
Se vai ser para sempre no ramo imobiliário, não sei. Tô amando, tô adorando. Mas independente do ramo que daqui a 5, 10, 20 anos eu vai estar, eu sei que eu tenho esse perfil estrategista. Esse perfil de tocar projetos, de pensar melhorias e de tentar desenvolver projetos e estratégias em cima da aplicação dessas melhorias, assim. Uhum. Então, eu tô contando toda essa história, talvez eu esteja me perdendo um pouco, a Prof. Sabe, me busque quando eu for lá Uhum. para as Crônicas de Nárnia, tu me busca, por favor. Mas eu tô contando tudo isso, gente, justamente porque isso tem tudo a ver com o que a gente está falando hoje, que é como dar voz ao seu time. E não só como dar voz, porque cada um vai encontrar o jeito, né? Cada empresa tem. Cada pessoa vai ter o seu jeito e tal. Quando eu falo que a Mayumi é uma pessoa incrível, a Vivi é uma pessoa maravilhosa, isso tá nelas, isso é delas, né? Tipo, Uhum. mas acaba se refletindo totalmente no âmbito profissional. Então, assim, o quanto isso é importante, cara. Isso é muito importante, entendeu? Tu pode estar mudando a vida de uma pessoa, sabe? Na Uhum. hora que tu dá um feedback positivo, sabe? Pode estar mudando a perspectiva dela do que ela quer pra vida dela quando tu dá um feedback assim. Então, Deixa eu tipo, eu me resgatar um sinto pouquinho dentro. aqui. Deixa eu resgatar um pouquinho algumas coisas que tu tá falando, que eu acho que pode contribuir com quem está nos ouvindo, assim. Importante isso. Eu tenho escutado muito das pessoas, e tenho escutado de uma forma bastante festiva, feliz, né? Que as pessoas hoje, assim, os líderes, quanto mais eles puderem compartilhar estratégias alternativas com seu grupo, mais ele ajuda o grupo a ser mais maduro, mais potente, né? O grupo se sentindo mais maduro, mais potente, vai se sentir mais motivado, mais comprometido com o objetivo. Porque, assim, a pessoa, ela deixa de ser alguém que está ali, um crachá que está ali na empresa, para ser alguém que, conforme trouxer as ideias, quais ideias, enfim, contribuir com quais ideias, né? Vai poder fazer diferença no grupo, na empresa, na liderança. Então, assim, alivia o peso de todo mundo. Tira o peso do líder, de ele ser aquela pessoa que conduz e só ele fala o que deve ser feito, tira esse peso do ombro e, ao mesmo tempo, entrega, né? Entrega arsenal, entrega ingredientes para que a equipe diga: não, a gente também pode dar conta, a gente também tem maturidade. Eu estou com medo de entrar na reunião, mas eu vou entrar, eu vou tentar contribuir, eu vou tentar entregar o meu melhor, né? E quando terminar, tu me diz se valeu, porque se valeu, eu vou seguindo nesse caminho, melhorando. Se não valeu, a gente vai buscar juntos alternativas. Faz todo Não, com sentido. certeza. E, e isso é muito importante, acho que até para o desenvolvimento da organização, da empresa. A Private tem muito isso, assim, ele tem esse olhar muito moderno, muito avançado, Uhum. assim. Tanto que um dos nossos diretores, o Lucas, acho que 33 anos, 32 anos, é um menino super jovem, tipo, visionário pra caramba, assim, entendeu? Então, a gente tem esse espaço, a gente tem esse lugar, é uma empresa que te abraça, é uma liderança que te abraça, entendeu? Mas até uma coisa que eu estava até conversando contigo ontem, Prof, que eu acho muito importante, e até assim, só complementando, teve esses dias eu estava conversando com a Vivian, era uma segunda-feira, a reunião ia acontecer na terça, e ela assim, e tu, Matheus, tem alguma coisa que tu quer colocar pra gente lá na reunião? E eu fiquei, nossa, gente, que incrível, tipo, eu já tenho meu lugar lá, entendeu? Tipo, a hora que eu precisar, que for necessário, é claro que eu não vou chegar invadindo a reunião e falar, ô, galera, tudo é Uhum. combinado, tudo é conversado, tudo é pautado, né? Porque a gente tem que manter os processos. Mas o que é muito legal, assim, essa liderança que dá voz pro time, que dá segurança, que deixa o teu time num lugar de vulnerabilidade, que faz isso muito pelo contrário, é muito importante. Mas uma coisa muito importante que eu queria salientar aqui, que é uma coisa que eu acho que agora falando da parte do liderado e não do líder, tá? Não confundir, jamais confundir liberdade com libertinagem.
Acho que libertinagem é uma palavra meio antiga, assim, mas eu não consegui pensar em outra mais moderna até o momento da nossa live aqui. Mas não confundir liberdade com libertinagem. Não é porque eu Uhum. tenho esse apoio, não é porque eu tenho essa conexão direta e super aberta e, sabe, uma relação quase pessoal que eu tenho com a minha gestora, com a minha coordenadora, que eu vou começar a chegar atrasado, ou a home office e acordar 10 horas da manhã. Não é por isso que eu vou deixar de entregar as coisas no prazo que tem que ser entregues. Não é por, não, tudo bem. Ah, imagina, minha chefe me adora, não vai dar nada. Não. Uhum, com Isso tá certeza. muito, muito, muito errado. Esse pensamento é Uhum. muito errado. E ele só vai fazer com que tudo aquilo que tu construindo se perca de uma hora para não sei Exatamente. instalar direito com essa mão, então eu tive que fazer É, com a outra. Se perca exatamente. de uma hora para outra, porque essa confiança, esse lugar, ele é tijolinho por tijolinho. Agora, para Uhum. tu perder ele, é um, dois. Então, assim, a Exatamente. gente não pode confundir as coisas jamais. Jamais É. confundir liberdade com libertinagem. Eu tenho uma liberdade dentro da Private de falar, de expor o que está acontecendo. Claro, né, tomando as hierárquicas também, né? Tipo, a gente sempre Uhum. vai, né, os níveis, né, tipo, sempre respeitando essa parte. E mas eu acho que isso é muito importante, deixa muito bem colocado assim, sabe? Uhum. Que também não dá para colocar tudo no colo do gestor, não dá para colocar tudo no colo do líder. É importante também que a pessoa tenha senso, sabe? Tipo, Uhum. não é porque as pessoas gostam de mim lá dentro ou valorizam o meu trabalho. Ninguém é insubstituível. Tu pode ter o teu grande valor, tu pode ter o teu mérito, mas Uhum. ninguém é insubstituível. Exatamente. Então, Uhum. então assim, é É muito um, importante ter isso muito, muito claro, assim, sabe? é um cuidado que a gente tem que ter com essas relações, né, de confiança. Porque confiança, ela remete a uma mão dupla, né? Eu te entrego, tu recebes, daqui a pouco tu me Visão entrega, dupla. eu recebo. E se alguma coisa acontecer nessa relação de confiança, a gente vai ter que conversar, a gente vai ter que esclarecer, que retomar, né? Não é um caminho retilíneo, é um caminho que tem movimento, que tem fluidez, né? Cada dia é um dia diferente, somos pessoas, não somos engrenagens, acordamos diferentes todos os dias, pensamos, estudamos, lemos, conversamos com pessoas, tudo isso vai formando o nosso jeito de funcionar, né? Então precisa, vez ou outra, Com estar certeza. retomando essa relação de confiança, né? De acreditar em ti, tu acreditar em mim. Eu acho que é muito importante. E aí, Matheus, eu também queria, Com assim, ó, certeza. aproveitando que o nosso tempo está indo, né? Então também queria Pois é, guria. escutar de ti assim, ó. Vou explicar rapidinho para o pessoal o que se trata do NIM, que eu acho que é bem legal. O NIM é um grupo que surgiu na faculdade, né? Onde pessoas, estudantes do curso de marketing, resolveram comigo, né? Nós nos juntamos para pensarmos alternativas relacionadas ao aprendizado dos alunos, para aperfeiçoar o espaço de conhecimento, de aprendizado. E nesse momento de pandemia, a gente está trabalhando junto às empresas, então está muito bonito esse projeto, porque a gente adota algumas empresas, principalmente empresas pequenas, né? Pequenas empresas, a gente adota essas empresas por um período e a gente começa a pensar ações para essas empresas. Como elas podem lidar com esse momento, né? De Covid, de pandemia, de clientes mudando, um monte de coisa acontecendo. E aí, nesse grupo, no NIM, no Núcleo de Integração de Marketing, Matheus também faz parte, nós temos um trabalho muito colaborativo, um trabalho que a gente chama de cocriação, onde todo mundo entrega muito de si, né? E também recebe automaticamente. E aí eu queria, Matheus, que trouxesse um pouco disso, assim, como é que é essa troca de um grupo voluntário que deseja estar junto por um objetivo e que tem crescido, né? Então, como é que tu tem sentido isso, assim, para que os líderes também possam pensar nos seus grupos, né, fora daqui? Olha, prof, assim, falando de uma maneira mais ideológica, mais sentimental, assim, o NIM está sendo o NIM está sendo uma extensão para minha família, está sendo algo incrível. Assim como trabalhar na Private, está sendo um projeto que é um projeto voluntário que a gente faz, que eu sempre quis me envolver em algum projeto voluntário, mas nunca consegui me encaixar em algum. Então está sendo um projeto muito incrível.
E é um lugar onde eu me sinto. O NIM é como se fosse uma peça de teatro ou como se fosse um filme em que ninguém é figurante, ninguém é coadjuvante. Todos nós somos protagonistas. Uhum. Então, até no começo do ano, eu tive uma fase com algumas questões pessoais. Eu me afastei, fui para dentro da caverna, para minha caverna, fiquei bem dentro da minha caverninha mesmo. E dei uma sumida do ninho. Até que um dia, tipo, veio, acho que veio através de ti, uma Uhum. mensagem, uma lição assim, Matheus, volta pra gente, Um a gente chamado. sente tua falta, tu é importante, sabe? Tu é importante pra gente. A gente sente falta da tua criatividade, do teu, enfim, da tua energia e tudo mais, então volta pra gente. Se tu tiver com problemas, a gente Vai pode tentar chamar. te ajudar com o que a gente puder. A gente vai respeitar também os teus espaços, mas volta, tu faz muita falta. E, cara, saber que tu faz falta É muito é bom. de uma grandeza, é inexplicável, assim. É inexplicável saber que tu faz falta, sabe? Quando eu voltei pro grupo, o grupo tava lá inteiro, tipo, de braços abertos para me receber. E foi um estimulante, assim, surreal, assim. Acho que eu nunca tomei nenhum remédio na minha vida que me deixasse tão estimulado e tão feliz, assim, sabe? De fazer, de estar lá. Então é um lugar que ó, todos nós somos líderes e todos nós somos liderados, né? A gente tem a tua coordenação, né? Direcionado. Mas exatamente, a tua direção, né? A tua coordenação, a tua direção, mas todos nós somos muito protagonistas também de cada vírgula que a gente faz lá. Então, é um espaço que estimula muito, assim, para que a gente cresça, para que a gente se desenvolva. E Uhum. tá sendo incrível poder Uhum. aplicar o marketing, assim, sabe? Além do que eu faço no meu trabalho, fazer Uhum. isso também de uma forma voluntária com as empresas, pensar o marketing de outras formas. Cada semana é um desafio novo, né? Com cada Uhum. cliente que aparece para a gente atender. Cada cliente é um lugar novo do nosso cérebro, do nosso histórico, Uhum. do nosso repertório que a gente tem que acessar. Então, isso é incrível, Uhum. assim, é como eu disse, o Ninho é uma peça de teatro em que todos são protagonistas, Uhum. né? E ao Então, mesmo tempo, né, isso eu acho Matheus? que... Assim, só para a gente já ir se encaminhando para o fim, fechando o NIM para que tu traga tuas palavras, né? Olha o quanto é importante, muitas vezes, nesse momento de pandemia, que estamos um pouco mais em casa, que estamos revendo algumas escolhas nossas, todos nós, né? Com a nossa família, com a nossa vida, com a nossa profissão. Assim, a gente poder, de alguma forma, entregar para as pessoas o que a gente tem de bom, né? Porque assim, daqui a pouco o teu conhecimento ele pode ser muito útil para alguém, né? Daqui a pouco a tua experiência de vida, o que tu sabe fazer, tu pode ensinar para alguém e isso vai fazer a diferença na vida dela. Então, assim, sem dúvida, né? Os movimentos de ajuda, de agasalho, de busca de alimentos, de agasalho, para ajudar as pessoas que estão precisando, tem uma riqueza enorme, muito importante. Mas também a gente poder, de alguma forma, entregar algo onde a gente dê para alguém e também aprenda com essa troca, é muito legal, né? Para nossa vida, para nossa profissão, enfim. Então, é um espaço onde o Não, aprendizado é a linha de conduta, né? Vai nos conduzindo. exatamente. Né? A linha de condução, né? Para onde a gente vai ainda é aprender. A gente está Exato. sempre aprendendo e aprendendo até com a gente, porque tem muita coisa que nem a gente sabia que a gente era bom. Tem muita coisa que Exato. nem a gente sabia que a Se gente podia explorar, surpreende. tem aqueles locais do nosso cérebro que nem a gente sabia, né, que a gente podia É, chegar até ali. Então, para mim tá sendo uma experiência e eu quero seguir com vocês, cara, para sempre, assim, enquanto esse projeto existir, enquanto a gente tiver força, enquanto a gente estiver juntos, eu quero estar sempre junto com vocês. Isso tá sendo transformador, assim, para mim. E finalmente, depois de um ano e meio aqui em Porto Alegre, mas principalmente no começo desse ano, eu tô começando a sentir a transformação. No começo eu me sentia meio culpado. Ai, mas por que que eu não tô já assim bombando e tal? Porque a vida, as coisas têm o seu tempo, as coisas vão então, acontecer, não é por acaso nada acontece, né? Então, e eu sou muito grato, uma pessoa muito privilegiada por ter casa, comida, roupa lavada, ter um emprego legal, estar me relacionando com pessoas incríveis também que são da faculdade, mas a gente se relaciona nesse modo off acadêmico, né? Também.
E por estar nessa situação agora, então acho que nada, o mínimo que a gente tem que fazer, enquanto pessoas privilegiadas nesse sentido que somos, é tentar ajudar as pessoas da melhor forma que a gente puder. E melhor forma de fazer isso é usar as ferramentas que a gente tem, né? Isso aí. Show. E o que que tu tens, assim, a gente já está se aproximando do fim, né? Queria te Uhum. agradecer por tu estares aqui. Acho que foi Ah, eu que te agradeço, prof. foi Eu um te momento agradeço. de experimentação. Eu acho que nós sabemos que tu subistes alguns montes para estar na live, né? Conversou com a tua Com certeza. equipe, fez negociações. Agradeço a tua empresa que te disponibilizou, que está aqui contigo, né? Só vem realmente ratificar, né, o jeito construtivo, colaborativo de funcionar. Eu acho que isso é de uma grandeza muito legal. Exatamente. Então, obrigada, turma que está aqui, os meus queridos amigos que nos acompanham sempre, me acompanham sempre. Um beijo grande no coração. E o Matheus quer trazer Beijo para todo mundo que entrou. uma mensagem final Na para nós. verdade, na verdade, essa mensagem são duas mensagens, tá? Que é do meu poeta preferido da minha vida, Kior, que é um dos grandes ícones. E são de duas músicas que estão no disco Alucinação, que é o disco de 76, que assim, quem não conhece, por favor, conheça. E quem conhecer, acho que vai ter a mesma reação que eu. É um disco que eu levo como um amuleto pra minha vida, assim. E a primeira é de uma música que chama Velha Roupa Colorida, que também foi interpretada pela Elis Regina, que diz o seguinte: você não sente nem vê, mas eu não posso deixar de dizer, meu amigo, que uma nova mudança em breve vai acontecer. E o que há algum tempo era jovem, novo, hoje é antigo, e precisamos todos rejuvenescer. No presente, a mente, o corpo é diferente, e o passado é uma roupa que não nos serve mais. E essa faz parte da música Olha a Roupa Colorida. E eu tenho pra mim que é a mais incrível, que faz parte da música que chama Alucinação, que é que dá nome ao disco, que chama assim: eu não estou interessado em nenhuma teoria, nem nessas coisas do Oriente, romances astrais. A minha alucinação é suportar o dia a dia, e meu delírio é a experiência com coisas reais. Mas eu não estou interessado em nenhuma teoria, e nenhuma fantasia, nem no algo mais. Longe o profeta do terror que a laranja mecânica anuncia. Amar e mudar as coisas me interessa mais. É isso. Show! Belchior, gente, é o Belchior. Não tem nada a ver comigo, tá? É o Belchior. Que Deus te tenha. Maravilhoso.